Quero lembrar aqui, as crianças cantaram tão bonito, Magnificat. Me recordo que Isabel, diante de Maria, disse: doravante será bendita entre todas as mulheres, e que no seu ventre já lá estava um grande profeta que manifestou a sua alegria diante da mãe do Salvador. Foi muito bonito ter a presença das crianças aqui. Excelentíssimo senhor deputado Nicolas Ferreira, que preside essa mesa, deputada Cristonieto, demais lideranças que aqui estão, com muita alegria e honra, venho hoje à tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, no momento em que se intensificam os ataques contra a vida e contra a família, com a agenda do aborto que aí está, via judiciária, com o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, num crescente, usurpando as prerrogativas do Parlamento brasileiro, com afoiteza, passando por cima do Congresso Nacional e da vontade da maioria do povo brasileiro, que é contra o aborto. Ataca-se a vida humana, privando ao já concebido o direito de nascer, de vir à luz, de ser alguém com uma história, chamado a contribuir com o bem de toda a humanidade. Estamos aqui para reafirmar solenemente que o ser humano deve ser respeitado e tratado como pessoa desde a sua concepção e, por isso, desde aquele mesmo momento, devem ser-lhe reconhecidos os direitos da pessoa, entre os quais, antes de tudo, o direito inviolável à vida do ser humano inocente. Este é o objetivo do nosso movimento Legislação e Vida, fundado em 2005, quando aqui, nesta Casa Legislativa, derrotamos por um voto, no dia 7 de dezembro daquele ano, projeto de lei que queria legalizar o aborto. E aqui nesta casa, na Comissão de Seguridade Social e Família, em 7 de maio de 2008, por 33-0, derrotamos a lei injusta e iníqua que o PT queria aprovar. E depois, na CCJ, derrotamos também. Senhores deputados, aqui, como já foi dito agora há pouco, aqui no Parlamento Brasileiro o aborto não passa. Com emoção, ouvimos de cada um daqueles 33 deputados da Comissão de Seguridade Social e Família dizer: voto sim pela vida, naquela histórica sessão. Estávamos lá, junto com o saudoso professor Humberto Vieira, a ministra Damares, hoje senadora, e tantos mais, naquela data. Não sei se a Rose também estava naquele dia, também. Sabemos que a conjura contra a vida adquire a forma de uma nova ideologia articulada com meios poderosos. Mas existe neste país, esta grande nação, o povo da vida, que há uma década tem ido às ruas, como foi ontem, domingo. Quero registrar a primeira manifestação de rua ontem, 8 de outubro de 2023, depois do 8 de janeiro, aqui na capital federal. Pela vida, o povo estava nas ruas em todo o país, nas grandes capitais, como o deputado Nicolas Ferreira, em Belo Horizonte, uma belíssima manifestação. O povo tem ido às ruas se manifestar, que tem pressionado os tomadores de decisão a não cederem a tais forças contrárias à vida. E a trazer aqui iniciativas propositivas, como por exemplo a PEC da vida, para explicitar no artigo 5º da Constituição a inviolabilidade da vida humana desde a concepção até a morte natural. Isso porque o homem todo, com a sua ânima subsistente desde o começo, já pode ser encontrado na etapa zigótica do embrião. Vejam, não apenas biologicamente, como a ciência confirma desde o século XIX, mas o homem todo, o homem e a mulher por completo, corpo e alma, unidos como pessoa, cada um com um destino de promissão, cuja maior violência é a da sua interrupção não natural, provocada por quem é mais forte, e que intencionalmente delibera pela cessação deste destino promissor, que requeriria, ao contrário disso, todo apoio.
é a cessação não apenas de um conglomerado de células, mas de um filho ou de uma filha. Por isso que a conjura contra a vida é também contra a família, da destruição do sentido profundo do elo umbilical entre pais e filhos. O que se destrói no aborto é um filho. Todo nascido é um filho. Por isso esta violência, e esse crime é o mais covarde, o mais terrível e o mais desumano. Desde o primeiro instante, a identidade do indivíduo já está lá, presente, e vai aos poucos no ventre materno assumindo forma corpórea. E depois do nascimento, vai assumindo uma história que começou antes da concepção com os pais e deixará também a sua marca depois da morte natural. Mistério esse de uma história de cada um, de cada vida humana concebida e nascida, com uma história totalmente original, única, insubstituível, que não encontro com outras histórias, como aqui estamos, fazendo parte de uma humanidade sempre enriquecida. Como dissemos, aqui no Congresso Nacional, o aborto não passa como quer a maioria do povo brasileiro, mas está lá no STF, a ADPF 442, que quer alargar a permissividade disso, a da não punibilidade desse crime até a 12ª semana, mas com um princípio que se baseia a ação de que a vida humana só terá proteção jurídica e constitucional depois do nascimento, porque no voto da ministra Rosa Weber não se reconhece o nascituro como pessoa, como ser humano, pessoa por nascer já concebida no ventre materno. E se seguir esta lógica, vejam, se seguir esta lógica, hoje são os fetos que não são reconhecidos como pessoas humanas, com direitos que os protejam da violência de quem é mais forte. Hoje são os fetos de 12 semanas, amanhã os recém-nascidos, depois os deficientes físicos, os adultos não produtivos, os idosos com enfermidades crônicas e por aí afora. Se aceitamos essa lógica agora, no futuro aceitarão para outras categorias de seres humanos em situações de fragilidade que sejam descartados, eliminados, assassinados, como agora querem fazer com os já concebidos, mas não nascidos. Para finalizar, senhores deputados, então estamos diante de um grande desafio, que é, aqui no Congresso Nacional, darmos uma resposta contra os abusos do STF. E agora, mais uma vez, senhores deputados, deputada Cristoneto, deputado Nicolas Ferreira e demais parlamentares que aqui estão, precisamos voltar a se empenhar pela aprovação da PEC da vida, pelo Estatuto do Nascituro, a PEC da vida que já está no Senado em tramitação, representada, para que a nossa Constituição garanta o direito de nascer ao nascituro, com a explicitação da expressão desde a concepção até a morte natural, no artigo 5º, que trata em cláusula pétrea a garantia da inviolabilidade da vida humana. Logo após a promulgação da Carta Magna de 1988, tivemos em 1995 a primeira iniciativa da PEC, justificando que a Constituição tem o dever fundamental de preservar e proteger a vida em qualquer de suas fases. Se não o fizer, perde a autoridade moral para proteger qualquer outro direito que será sempre secundário em relação à vida. Uma última palavra. Outras iniciativas vieram posteriormente, mas agora, diante das ameaças que aí estão, diante dos abusos cometidos pelo STF, que nesta e outras questões vem extrapolando as suas funções, cabe então aos deputados e senadores desta Casa Legislativa reagir propositivamente com a PEC da vida. E é isso que vemos aqui apelar para os senhores deputados, para que possam aprovar esta PEC, estancando assim este tsunami antivida e antifamília que os governos do PT, em consórcio com o STF, vêm intensificando
Para concluir. Vida do ser humano mais inocente e indefeso. Então, estamos aqui para apelar aos senhores parlamentares, que é o poder constituinte, que afirmem a lei natural, a realidade objetiva, o esplendor da verdade, da cultura da vida, começando a fazer tramitar a PEC da vida, que agora estamos vendo novamente em tramitação, para fazê-la aprovar o quanto antes e consagrar o Brasil como a maior nação pró-vida do mundo. Muito obrigado.